Quando Jesus nos prometeu o Consolador, naquela tarde fatídica em que ele pronunciava o seu retorno à espiritualidade superior, ele nos disse que o Consolador, que seria o Paracleto Divino, o Espírito de Verdade, que ficaria eternamente conosco. Só essa afirmação de que ele ficaria eternamente conosco esvazia, completamente esvazia, o dogma do retorno de Jesus em corpo físico. Porque em corpo físico, ninguém fica eternamente. O que fica eternamente conosco é um corpo de doutrina. Exatamente como descreveu João nos seus registros, nos capítulos 14, 15, 16, 17 e 26. E Jesus disse mais, que nós não conhecíamos esse Espírito, o Espírito da verdade, que viria. Isso é a prova textual de que não pode ser Jesus, porque Jesus nós conhecemos. E o Espírito de verdade que viria, nós não conhecíamos. Agora sim, o conhecemos por saber que é a doutrina espírita que reflete todos os aspectos que o Senhor nos disse que o Consolador nos traria. Explicar o que ele não pôde explicar, por isso ele nos passou por parábolas. Aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, que a tudo nos explica em relação às parábolas. A acrescentar, disse-nos Jesus, que o Consolador faria. Não é isso que a gente vê nessas obras magníficas desses grandes médiuns, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Raul Teixeira, Zilda Gama e tantos outros? Veio acrescentar exatamente aquilo que à época era impossível de se dizer, por absoluta falta de recursos técnicos, científicos, culturais. E lembrar, disse-nos Jesus, só se lembra aquilo que está esquecido. Consequentemente, Jesus sabia que os seus ensinamentos ficariam esquecidos e que precisavam uma doutrina para recuperar a verdade que ele nos trouxe ao coração. É por isso, meus irmãos, que eu costumo dizer sempre que posso, que a doutrina espírita é o maior tesouro, é a maior bênção que Deus deu ao homem encarnado na Terra. Pode até parecer um tanto quanto presunçosa essa afirmação, mas não é. Tomemos, por exemplo, no seu caso, veja-se perdido em alto mar, no meio de um oceano. Você já gastou todas as energias, quase todo o combustível, só resta um pouco para chegar ao porto da destinação. Os seus meios de comunicação faliram, estragaram, e você não tem mais como sair, não tem como chegar aonde você quer. Mas, figuremos, é uma fantasia, mas ajuda a gente a raciocinar melhor. Surge um anjo, repentinamente, e nos diz, o que é que você quer? Uma mansão confortável, um carro de luxo, muitas roupas de marca, dinheiro no banco ou uma bússola? É claro que eu não vou esperar a resposta. A gente vai querer a bússola. Por quê? Porque a bússola vai nos garantir o retorno ao porto a que nós nos destinamos. Enquanto os bens materiais, eles não seriam importantes se nós viéssemos a morrer em alto mar. Por isso é que eu digo que a doutrina é o maior tesouro. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que verdadeiramente é um oceano escuro, nebuloso, de dramas, de perdições, de crimes, de depressões, de traumas, de guerras. E o que é que nós estamos precisando? De recursos materiais? De forma alguma. O mundo já os tem em grande quantidade. Há recursos para todos serem felizes na face da terra. O que falta é justiça social. Daí porque então, nesse maremoto de dores, de sofrimentos, nós precisamos encontrar uma saída para chegar ao porto da felicidade, da paz, da alegria que nós desejamos. E a doutrina espírita, então, entra como essa bússola de luz, essa bússola abençoada. Por quê? Porque, além de nos conceder um conjunto de informações muito preciosas, também nos convence da existência de Deus, nos convence da sua justiça, nos explica por que ele nos falou das muitas moradas da casa de nosso Pai, nos trouxe a verdade da reencarnação, que eu sempre, quando me refiro, digo que essa chave magnífica de luz, de ouro,
que abre e movimenta a porta dos enigmas humanos, que até então estavam indecifráveis. É bom que nós lembremos que após a crucificação do Senhor, no seu martírio físico e moral, uma sucessão de crimes ocorreram em função dos seus ensinamentos, que só vieram à Terra para nos ajudar a viver. E nós nos entregamos a esses disparates em nome de fanatismo, de crendices, e deixamos de lado os ensinamentos do Senhor. Por isso é então que a história nos fala que as perseguições começaram já ali na Judéia mesmo no ano de 35. Depois se estenderam para o Império Romano no ano de 58. E em 381 fizeram do cristianismo a religião oficial do Estado. E isso foi terrível, foi um golpe na estrutura do Evangelho. Por quê? Porque jamais deveríamos ou deveremos aceitar que o Evangelho fique subordinado a qualquer interesse de ordem transitória, muito menos político, como nós sabemos e vemos no mundo atual. O Evangelho é a luz maior que deve sobrepairar sobre todas as condições de vida. E aí os disparates, os absurdos prosseguem. Nós vimos 8 guerras em nome de Deus, que é absoluta bondade, amor, e em nome de Jesus, que foi símbolo máximo de paz, de perdão, as cruzadas que ocuparam quase 2 séculos de sofrimento para a humanidade no mundo ocidental. De 1096 a 1291, muitos territórios do norte da África, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio se cobriram de sangue, injustificavelmente. E para agravar mais ainda, em 1231, surgiu a Inquisição, que estabeleceu a filosofia cruenta, terrível, inaceitável, do crê ou morre. Vejam, meus irmãos, a que absurdo nós chegamos com essa filosofia. Ou você crê no que nós te impomos, ou você morre. Isso é tão verdadeiro que muitos já naquela época não aceitavam a imposição dessas meias ou falsas verdades. Por isso é que a enciclopédia Nelson vem e nos fala que cerca de 30 mil pessoas foram mortas durante um século, só na Alemanha. Isso para não citarmos as outras nações da Europa, o que é uma verdadeira loucura. Por isso é que o cristianismo foi, pouco a pouco, sendo menosprezado pela sociedade que raciocina e que verdadeiramente deseja um mundo melhor. Jesus fez muitos esforços para que essas coisas fossem estancadas, permitiu a vinda de um Francisco de Assis, que nos deu exemplo de bondade, de um Tomás de Aquino, que nos trouxe a filosofia do tomismo, e em que ele nos mostra que a fé obrigatoriamente tem que caminhar ao lado da razão. Não tem como se ter fé, se ter crença, sem razão, porque o universo inteiro é lógico. Tudo que rodopia em torno de nós e em nós é absolutamente racional. Não tem absolutamente como se aceitar qualquer coisa que contrarie essa lógica que começou com o próprio Cristo. E após isso veio o período do Iluminismo, com grandes figuras como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, que abriram campos para o raciocínio, arrebentando as algemas da imposição teológica. No próximo programa, nós vamos prosseguir tocando nesse assunto, para mostrar o quanto é importante a obra de Kardec, que sempre, em todo mês de outubro, a cada ano, tem comemorações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse missionário extraordinário que veio à Terra a convite pessoal de Jesus. Nós vamos mostrar que os esforço da espiritualidade sempre se fez presente. E o solo da França, então, viu-se adubado com o despertar, com o alvorecer dessa nova época que surgiu com o Iluminismo, que abriria campo para o desenvolvimento, o surgimento da doutrina espírita. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. Como eu comentei no programa anterior, que estou retomando alguns conceitos que já foram apresentados no ano passado, lá na metade do 2013,
Entendo em consideração que alguns dos novos companheiros que chegam a esse programa não conheciam, não participaram daquelas conversas que fizemos, né? Então, o trabalho do codificador para a edificação da doutrina dos espíritos partiu da observação dos fenômenos físicos que davam sinais de inteligência. Muitas eram as maneiras inteligentes através de batidas e fenômenos cinéticos, movimentos. Por exemplo, as mesas girantes, que além de movimentos de dança ou coisa parecida, também eram utilizadas através de um código combinado, né, no qual as batidas do pé da mesa ou ruídos definiam determinadas letras ou palavras como sim ou não, criando uma comunicação inteligente respondendo a questões dos pesquisadores e dos assistentes nas reuniões. Esse processo também foi obtido de uma forma um pouco mais avançada através das cestas de bico, uma cesta corbélia redonda no qual era fixada uma haste que se projetava para fora dessa cesta, uns 15 centímetros, e nela colocado um lápis comprido que alcançava a tábua. Então a mesa ficava sobre uma mesa, esse lápis ficava apontando no papel e a médium tocando na cesta fazia com que o movimento ocorresse. E é incrível que pareça que as escritas eram bem feitas, porque a médium podia deslocar a cesta novamente para a linha seguinte e tocando ali a cesta e escrevendo. Muito difícil de ela comandar isso. Ela sim tocava em cima e a cesta que fazia os movimentos sobre a atividade do médium e do espírito. Nos Estados Unidos, a partir dos fenômenos das irmãs Fox, de 1848, se desenvolveram os tabuleiros, que eles foram chamados de tabuleiro Ouija, né, que era uma espécie de um equipamento para facilitar as comunicações usando os efeitos físicos. Um dos modelos era uma tábua, uma tampa redonda, né, dividida em setores. Esses setores dariam no mínimo 35, que eram as 10 letras do alfabeto, mais os números de 0 a 9, talvez a pergunta sim ou não, seriam 37 setores. Em cada um desses setores estava escrita a letra A, B, C e assim por diante, circular. E essa mesa, esse tabuleiro era móvel, girava no eixo. Havia um ponteiro fixo, então o médium tocava a mão sobre esse tabuleiro fixo, ele girava, né, e aí parava na letra que o espírito queria dizer. Alguém anotava, daí ia para o próximo até construir a palavra e as frases e assim por diante. Há variantes desse processo, né? Por exemplo, com aquelas que a seta é o indicador que move-se. Há uma variante que sobre esse tabuleiro móvel é um tampo fixo com furo, uma janela, que daí girando de baixo parava sobre a janela onde podia se ler a letra. Então há várias variações utilizando os fenômenos dessa natureza para poder se comunicar de uma forma ainda bastante rudimentar, né? É muito semelhante ao processo usado, muitas vezes, até em dias modernos, do copo emborcado sobre uma mesa onde se tem letras e números, ou algumas perguntas, em que as pessoas tocando esse copo, virado de boca para baixo, ele se deslizava para a construção de palavras, etc. Esse tipo de pesquisa, esse tipo de equipamento foi usado também lá nos meados do século XIX. Disso tudo, então, queridos telespectadores, fica evidente que nos meados do século XIX foi a época marcada para que os espíritos, de uma forma intensa e por todos os processos possíveis, fizessem a revelação da existência da sua trajetória e da sua imortalidade. Eles vieram para dizer, eu existo, né? Eu tenho uma trajetória, eu sou imortal. Além de trazer aspectos relacionados com como é que é o mundo espiritual e ratificando com isso a realidade da comunicação entre os mortos e os vivos, como se costuma dizer. Então os espíritos chegaram nesse ponto. A comunicação nesse despertar da era do espírito se deu muito pelos efeitos físicos e rudimentares, para deixar evidente, por meio de fatos contundentes, que ninguém morre, apenas transita para outra dimensão. Não era a produção de uma mente imaginativa que passava pela palavra ou para o papel, eram comunicações vindas pela forma física, né, sem intervenção do intelecto. Porém, vencido esse momento do despertar do espírito, da nova era do espírito, né, havia a necessidade de uma interação mais intensa, né, utilizando outros recursos
mais fáceis e mais inteligentes para o processo, né? A partir, então, de observações, se chegou à certeza de que algumas pessoas traziam do berço uma habilidade muito especial, que quando estavam presentes nessas sessões, os fenômenos aconteciam. Quando elas não estavam presentes ou ficavam ausentes, os fenômenos se rareavam e até às vezes não existiam, demonstrando que com aquela pessoa a coisa acontecia, sem aquela pessoa as coisas não aconteciam, chegando à conclusão de que esse indivíduo chamava-se intermediário, a linguagem comum que nós começamos com médium, né? Com essas pessoas, então, utilizando o processo de comunicação, é que as coisas deram início de uma forma mais inteligente. Mas o próximo passo da espiritualidade foi no campo da pesquisa, substituindo a cesta de bico ou as tábuas Ouija pela mão do médium, né? Para que ele pudesse diretamente fazer as comunicações. Descobriu-se que alguns médiuns escreviam de forma frenética, sem saber o que estavam escrevendo, sem participar, escreviam. Descobriu-se também que alguns outros escreviam como se fosse freneticamente, mas tinham consciência, sabiam o que estavam escrevendo, mas a coisa vinha como se estivesse lendo, né, de uma placa, lendo, ouvindo alguém dizer uma palavra, ele ia escrevendo automaticamente. E descobriu-se também que outros tinham uma espécie de intuição, uma transmissão telepática que chegava à sua mente, alguma coisa que não era do seu comum, não era do seu pensar, não era do seu comportamento, mas que vinha naquele momento, eles passaram a escrever de uma forma, uma novidade, um tema que não era do seu habitual. Kardec, então, chegou à conclusão que esse tipo de comunicação escrita, dessa forma frenética, sem consciência ou com uma semiconsciência, ou de uma forma intuitiva, não cabia no campo das comunicações dos efeitos físicos. E passou, então, a pensar na criação de um novo tipo de fenômenos, que nós já tratamos outras vezes, os chamados fenômenos de efeitos inteligentes, né? Esse conteúdo, né, ele passou a ter um outro tratamento diferenciado dos chamados efeitos físicos. Então, retomando a experiência, né, Allan Kardec passou a pensar no assunto, né, e agrupando, verificando o conjunto, criou 3 modalidades ou 3 grupos para esses fenômenos. O primeiro grupo ele chama de escrita frenética de escrita mecânica, aquela em que o médium escreve de forma automática, involuntária, sem se dar conta do que está acontecendo. Algumas pessoas presenciam, né? Algumas estatísticas dizem que isso tem entre os médios no máximo, né, um número muito próximo de 2 ou 3% de pessoas têm essa habilidade. Então é muito raro o fenômeno do indivíduo escrever sem saber o que está escrevendo. Escrever em outra língua, assim por diante, sem participar do processo, intelectualmente. Outro modelo ele chamou de escrita semimecânica, né? Aquela em que se sente a necessidade de escrever. Eu sinto a necessidade de escrever como se alguém tivesse quase que automaticamente comandando o meu braço. Mas eu sei o que está acontecendo, eu sei a palavra que está chegando, a palavra chega, né? A palavra chega, o amor é e não sei o quê, eu vou escrevendo. Não é uma coisa assim intuitiva, é uma coisa que chega meio pronta. Kardec então reuniu, avaliou esse conjunto de questões e chamou de comunicações de natureza escrita semimecânica. E aquela outra que vinha à mente do indivíduo, uma ideia, ela já está classificada como comunicação intuitiva. Entendeu? Ele chamou de comunicação intuitiva. Ou seja, você não está pensando no assunto, você não vê, você não leu nada, você não estudou, não viu um filme, ninguém conversou com você, você não teve um sinal na tua passagem que te despertou, aquele sinal subliminar, e chega aquela ideia no momento. Então, nesse momento, você está no processo de intuição, construindo, alguém está trazendo para você esse tipo de manifestação de forma muito intensa. Essa escrita, essa modalidade de escrita foi chamada, ou é chamada nos dias atuais, de psicografia. Todo mundo conhece. Chico Xavier era um grande psicógrafo. A maioria das comunicações, cerca de 70%, são intuitivas. Em torno de 28%, como dizem alguns estudadores, são semimecânicas e em torno de 2% são as demais. Eu fico por aqui no dia de hoje e gostaria que você pensasse sobre o assunto. Agora, recomendo que você continue ligado no programa, que é sempre uma escolha televisiva fantástica. Tchau. No Evangelho comentado de hoje, nós vamos tratar
do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurado os pobres de espírito. Juntamente com Daniel, nós vamos procurar aqui trazer, para o nosso melhor entendimento, em palavras simples. E, Daniel, nós sabemos que é até um dito popular que nós vemos no dia a dia, de quando alguém está meio desequilibrado, não, esse é um pobre de espírito. O que dizer do pobre de espírito e o que seja pobre de espírito na visão do Espiritismo, Daniel? Veja, não temos aqui a pretensão de conceituar definitivamente o assunto. No âmbito da doutrina espírita, e de acordo com os ensinos propostos por Jesus, né, quando ele nos fala das bem-aventuranças, ou seja, é aquela condição em que a criatura adquire um estado espiritual diferenciado, né? Pobre de espírito são aquelas pessoas que não são pobres no âmbito da materialidade, né? Mas são aquelas criaturas simples, por assim dizer, onde emprestam pela simplicidade, né, virtude à própria vida, né? Se nós observarmos um Francisco de Assis, por exemplo, que poderia ter vivido no fausto, na ostentação, abdica de toda a condição material e vive uma vida simples. Tão pobres de espírito, nós podemos assemelhar a essa vida simples, não obstante elevada, né? Para que não se confunda aquelas criaturas simplórias como sendo aquelas que Jesus desejara enquadrar como sendo de bem-aventurança ou bem-aventurados, né? Então, podemos colocar que uma pessoa que seja pobre de espírito é uma criatura que compreende as suas condições, né, de relativa inferioridade, inclusive, mas capaz de modificar o seu estado a partir das disposições que ela possa ter em melhorar-se. E que ela não faz da sua condição um processo de falsa humildade ou pior, aquele sentido orgulhoso de demonstrar aquilo que ela não é. Então é aquela criatura que é pelo que ela é. E ela demonstra isso com absoluta naturalidade. Naturalidade, né? Exatamente. Será que daria-se para confundir esse pobre do espírito com o espírito humilde? Podemos assemelhar, sem dúvida nenhuma, né? Que a humildade ela teria traços desse sentido, né? Da criatura ser pobre de espíritos. Jesus, por certo, no cerne do seu ensino, quis fazer um cotejo, porque ao seu tempo, como você sabe, os nossos irmãos também vão se situar, existiam os chamados doutores da lei, aqueles que se imaginavam conhecer tudo acerca da lei, basicamente aquela contida ao tempo de Jesus e dentro dos conceitos da própria raça judaica, a Torá, né? Então eram chamados os doutores da lei, né? Que compunham uma certa classe social e uma classe de destaque. Muitos deles compunham o próprio Sinédrio e vamos encontrar ali diversas figuras notáveis, como José de Arimateia, o próprio Nicodemos, Saulo, depois Paulo de Tarso, Gamaliel e outras criaturas que a própria história consagra e notabilizou alguns e outros demarcou por conta das suas trajetórias, né? Então, Jesus quis fazer esse balanço entre o doutor da lei e aquelas criaturas mais simples, aquelas criaturas que não deixavam de ser valorosas pelas conquistas de ordem espiritual, mas que não tinham a leitura, né, o estudo acerca da lei, né? Então, ele quis fazer esse cotejo, né, porque não é pelo fato de serem doutores da lei que eram as pessoas dignas de serem seguidas, né? Podemos observar isso ao longo da história.
Então, ele chama a atenção que são bem-aventuradas aquelas criaturas, os pobres de espírito, ou seja, aquelas criaturas que levam uma vida simples, não obstante, regrada, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista das ações dignas, sempre encetadas. Então, é importante que a gente, mais do que o conceito, né, interiorize o princípio, né? Que a gente viva de acordo com as nossas possibilidades e não fora delas. Porque estando fora das nossas possibilidades e daquilo que nós efetivamente somos, nós entramos num outro polo, e é isso que Jesus nos chama a atenção, né? Às vezes o polo do falso saber, do orgulho. O pseudo-sábio, né? Exatamente. E todos aqueles conceitos que muitas vezes criam muito mais dificuldade do que propriamente benefícios para a criatura. Então Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ou seja, são aquelas criaturas que pela natureza do seu saber, né, se reconhecem nas condições em que se encontram e seguem a sua jornada, contudo, sempre motivadas pelas conquistas que haverão de fazer dentro para do si. seu nível de consciência, Perfeitamente. né? Porque, me permita mais uma questão. O que é ser um doutor? Qual é o nível de capacidade que nós temos no âmbito do planeta Terra? Quanto da lei divina nós conhecemos? Quem é que pode se autotitular como um doutor da lei? Né? Vimos, e a história registra, sabiamente, né, Sócrates, fazendo uma expressão notável e que fora, ao seu tempo, um dos homens mais inteligentes da face da Terra. Quanto mais sei que nada sei. Né? Olha a coragem de um sábio expressar-se pelo tamanho da sua pequenez e não pelo tamanho da sua suposta grandeza. Né? Então, Jesus nos chama a atenção, né? O nosso saber é extremamente limitado. O planeta Terra não é planeta onde vivem os sábios, né? Há algumas criaturas que se notabilizam, há alguns inclusive encarnados, né? Um Einstein da vida, né? De uma estatura extraordinária no campo do saber. Esse cientista notável chamado Stephen Hawking, né? Também é uma pessoa com um espectro de conhecimento bastante significativo, de relevo. Mas nós estamos muito longe daquilo que os espíritos dizem na questão 466 do Livro dos Espíritos. O conhecimento acerca das leis do universo, né? A chamada ciência do futuro. Estamos muito distantes disso. Jesus é para nós este protótipo, né? Ele domina, e ao seu tempo aqui, dominava todas as ciências, todas as leis, né? Conhecia e conhece profundamente. Então, daí já dá para medir a distância que temos deste conhecimento que deveremos atingir daquele patamar onde nós ainda nos encontramos muito acanhado e distante do ideal. Agora, assim pensando, a forma de nós dizermos ou entendermos o pobre de espírito tem que se mudar radicalmente. Não é verdade? É verdade. Estamos a caminho, isso que é importante. E a nossa função aqui na Terra, aqui no planeta, é exatamente nos melhorarmos. Né? Então, nós vamos buscando, naquilo que a literatura nos traz, e principalmente nos evangelhos, aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, que ainda mora em nosso coração, apenas como um ponto de vista ainda, apenas como uma teoria da leitura, para que possamos ter esse entendimento, conforme aqui foi colocado, nós temos que vivenciá-los. Porque a hora que nós vamos vivenciando esses ensinos de Jesus, nós vamos sentindo o poder que tem aquelas palavras que muitas vezes deixamos ao vento e deixamos fechado dentro de duas capas,
que nós intitulamos de biblioteca. Então, vamos buscar no Espiritismo reviver esses ensinos do Jesus. É um convite que fica a todos nós. O Espiritismo em palavras simples volta já já. Caros amigos, nosso fraternal abraço, nossas rogativas a Jesus por todos nós. É uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, para construirmos um pouco dos nossos pensamentos em direção a Deus. Principalmente para compreendermos a pedagogia de Jesus em nossas vidas. Nós estamos há alguns programas, os amigos que nos acompanham, falando sobre a nossa essência, né? Apresentando primeiramente a estrutura, né, como nós funcionamos, algumas ideias bem pequenas, mas dentro do contexto que nós podemos aqui, os minutos que nos permite discutir sobre isso. E nós falávamos de viciações, da força do hábito que nós temos e da repetição dessa força para estarmos sempre caindo. Parece às vezes que nós não somos autênticos para errar diferente, erramos da mesma maneira. É interessante, faz parte da nossa essência. E muitas vezes nós temos que compreender que essas viciações, essas paixões, essa maneira de nós vivermos, né? Nós temos que começar a tomar atenção sobre nós. Existe uma questão muito importante em O Livro dos Espíritos, né? O livro que temos em mãos aqui, codificado, é um dos livros basilares da doutrina espírita, codificado pelo nosso mestre lyonês, Allan Kardec, né? E que ele pergunta aos espíritos elevados, como é que, depois de apresentar toda a sua estrutura, a sua essência, de trabalhar conosco toda uma questão, toda a nossa problemática, a nossa existência, a finalidade, o nosso futuro, ele vem e pergunta para os espíritos elevados qual era a maneira mais rápida que tinha o homem de se melhorar ainda nesta vida. E os espíritos responderam que um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E na questão seguinte, ele vai formular que esse conhecimento é difícil, porque ele já havia compreendido isso, e passa a formular dessa forma para que a gente compreenda. Porque o interesse pessoal, como nós já havíamos comentado, o nosso egoísmo, ele vai falando mais alto, ele vai dominando a essência divina que existe em nós, porque o mundo nos traz muita corrupção, como dizia Paulo de Tarso, no sentido de que nos corrompe para as ilusões da vida, para a felicidade fácil, para os objetivos dessa felicidade aqui e agora, sem que o homem mergulhe nesse aprofundamento e compreenda que o seu objetivo é se aperfeiçoar, e ele faz isso paulatinamente, mas que ele precisa dar conta dessas viciações que lhe surgem à alma, né? Esta vestimenta, este estágio aqui agora, onde nós nos encontramos, esta persona, como diz a psicologia, que nós estamos acessando, que nós estamos trabalhando nesta sociedade, nesta família, faz parte de um aperfeiçoamento, de necessidades do espírito. Então surgem em nós, por força de repetição, muitas coisas que vêm e que a gente se estranha, como havíamos comentado em algumas edições passadas, em que a gente tem uma polidez de educação, a gente tem uma apresentação social, né? Mas que muitas vezes, estranhamente, nos vem ao pensamento certos julgamentos ou preconceitos de situações que nós nos assustamos conosco mesmo. Da onde vem? Do inconsciente, da sua vida às vezes, da personalidade que você assumiu lá no passado, de viciações que você está lidando
tentando mudar essas construções por muito tempo e se torna forte, nós poderíamos dizer assim, uma tinta muito forte que cobre esta parede e que raspando, raspando vem ao fundo o homem velho que está lá. As suas dificuldades, as suas viciações, aonde ele mergulha lá e não gosta de si mesmo. Só que tem um detalhe, caros amigos e irmãos. Ou nós tomamos conhecimento e mergulhamos no Evangelho, que é a nossa salvação, no sentido de depurar essas dificuldades, de modificar, de tomarmos atitudes diferentes. Porque nós podemos dizer assim, será que nós aguardaríamos o fechar dos nossos olhos? A consciência é implacável. Dizem os Espíritos que as leis de Deus estão escritas em nossas consciências. Nós sabemos. E aí vem aquilo que a humanidade, muitas vezes, no conjunto de ideias, a humanidade cristã vem falando do julgamento, aquele medo profundo. Meu Deus, o julgamento final. Há um julgamento todos os dias, que aponta na sua essência, que é para você olhar para dentro de você e começar a corrigir aquilo que não está bom. Aquilo que vai contra os bons princípios, aquilo que vai contra o bom procedimento, aquilo em que você só escolhe na conjugação eu e que você deveria, como usufrutuário desta vida e dos benefícios que Deus nos concedeu, dividir, somar com os outros, conjugar o nós, né? A vida em relação com as pessoas, a parte que lhe toca fazer. Porque nós temos um pensamento profundo para dizermos aqui de nós para conosco mesmo. Todos nós, pela fatalidade da morte, pereceremos nesse corpo físico. E o que sobra? O corpo físico é nosso? Ele vai conosco? Os bens são nossos? Não. Todos nós já chegamos a essa conclusão. E muitas vezes temos muito medo da morte, medo da nossa consciência. Mas é ela que nós devemos examinar. É mergulhados nela, na nossa essência profunda, naquilo que vem de dentro, que vem surgindo do ser divino que somos, cobrando-nos uma postura diferente, é que devemos valorizar. E todas as soluções nós vamos encontrar no Evangelho do Cristo. E ele resumiu para a gente, para dizer assim, nossa, mas é muito grande todo esse conjunto de conhecimentos. Que bom, nós temos muito conhecimento. Mas ele resumiu para a gente o amor. O amor em essência, como disse ele, né? Que está ali contido o amor a Deus, o amor a si, o amor ao próximo. Ali estariam contido todas as leis e os profetas. Então, este procedimento. Só que o Evangelho ele vem trazendo como nós trabalharmos isso. Porque Jesus é o maior pedagogo que a humanidade jamais vai poder conhecer acima dele. Está no Evangelho do Cristo a solução das nossas dificuldades. Conversamos na sequência, consulte no YouTube Espiritismo em Palavras Simples. Nossa gratidão pela sua companhia, muita paz. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Nós abordamos nesse quadro todos os aspectos relacionados à educação, não somente a educação voltada ao trabalho profissional dos educadores nas suas atividades, mas aos educadores espíritas, que em geral somos todos nós que trabalhamos ou frequentamos as casas espíritas. Mais do que isso, a ideia é trabalharmos o conceito e os assuntos ligados à educação, também atendendo nossas demandas próprias, nossas demandas pessoais. E assim, em cada conjunto de blocos, vamos caminhando a respeito da doutrina espírita e a visão de luz que essa doutrina nos oferece sobre esses aspectos da vida que nós vamos propondo pontualmente e vamos discutindo e lançando pequenas reflexões. Abordamos durante alguns blocos anteriores
todo o aspecto da reencarnação. Porque, para o educador, o ponto de vista da reencarnação é fundamental para que nós possamos ter um olhar sobre a vida muito mais sistêmico, muito mais completo. A criança e as suas dificuldades de hoje, sem dúvida, já é um espírito com enormes experiências trazidas num conjunto imenso de vidas pregressas. A nossa capacidade de observação das tendências, das simpatias, dos sintomas, os sinais de cada um, nos dão mostras para o educador atento dos talentos que aquele espíritozinho, daquela menina, daquela moça, aquele rapaz, seja criança, seja jovem e até mesmo os adultos que ainda não se conhecem profundamente, para que despertem neles os talentos que eles já têm, experiências trazidas de vidas anteriores. E isso no processo educativo é muito interessante e muito importante. Não ficar preso nisso, também despertar novos talentos, vontade de ter novos aprendizados, já que a visão da reencarnação nos dá um olhar de plenitude, um olhar para a infinitude. Nós tivemos um começo, fomos criados simples e ignorantes. Isso está lá em O Livro dos Espíritos. Temos o livre-arbítrio e a responsabilidade dos nossos atos. Está lá na questão 152. E estamos todos sujeitos à lei do progresso, lá no capítulo 8, também do Livro dos Espíritos. A lei do progresso nos ensina que tudo em a natureza evolui. Por isso que compreender a reencarnação para nós, educadores, aplicando também às nossas próprias vidas, é fundamental. Sabemos que hoje somos melhores do que ontem, que o planeta hoje, a sociedade hoje é melhor do que foi ontem. Mas como se dá esse processo? Há uma questão central que diferencia o atual estado da ciência para o conhecimento espírita. Para a ciência, nós estamos estudando, nos aprofundando no assunto, a matéria. A matéria e suas composições químicas, os elementos químicos que se formaram lá no início, seja por uma explosão, seja por outras teses que a ciência vem aventando, ou a partir do Big Bang, essas matérias sofrendo inúmeras mutações, transformações, aglutinações, condensações, enfim, sujeitos a uma variável enorme ou variáveis enormes da física, as leis naturais. A matéria é o ponto central de discussão da ciência. A matéria das grandes proporções, os universos, as galáxias, e a matéria das pequenas proporções, o átomo, o infinitesimal, o que há por trás dos nossos olhos, que os olhos e mesmo a ciência moderna não é capaz de ver. Mas a doutrina espírita nos dá um outro ponto fundamental para que nós possamos entender. Diz lá na questão 27 de O Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, e peço licença aqui para a leitura rápida e breve. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Essa é a novidade, o elemento espiritual. Resposta, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador. Os Espíritos confirmam, então, que além dos elementos materiais, que nós conhecemos uma parte deles aqui no planeta Terra, nós temos o elemento espiritual, que somos nós na nossa profundidade. Somos criados por Deus a partir de um momento e dali em diante somos sujeitos à lei da evolução, à lei do progresso. Fazemos uso da reencarnação, das inúmeras vidas, do contato com o outro, da convivência com as pessoas, com os familiares, com as coisas, com a vida material, exatamente porque essa é a nossa função, co-criadores divinos, como dizem os Espíritos na obra O Livro dos Espíritos. A matéria existe para que nós possamos fazer alterações nessa matéria no processo de convivência. Antes tínhamos casebres de madeira, agora temos tecnologia e conhecimento para fazer casebres ou casas de alvenaria e assim a evolução sucessiva. Diante desses elementos materiais, a capacidade espiritual de coordenar esses elementos para a sua evolução e não o inverso. E não a matéria dominando o espírito, mas sim o espírito gerenciando o poder da matéria. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos um pouquinho sobre escravidão. Se nós olharmos, rememorarmos aí nas nossas histórias,
a escravidão já foi uma tônica na economia mundial. Escravidão fruto do egoísmo e do orgulho do ser humano, não tendo limites para os seus interesses, escravizando outros seres humanos. É fruto do egoísmo e do orgulho. Os nossos interesses do aqui e agora, os nossos interesses materiais não tinham limites. E nós escravizamos outros seres humanos. Dá para imaginarmos um ser humano explorando e de forma violenta outro ser humano? Dá para imaginar hoje, nos nossos dias, as pessoas que buscam ter uma consciência um pouquinho mais cristã, mais dentro do Evangelho de Jesus, que buscamos nos encontrar com este Evangelho, fica difícil, inclusive, de imaginar um ser humano explorando outro ser humano, da forma que nós tivemos. Ser proprietário de outro ser humano. Ter uma escritura de propriedade, de posse, como um bem, o homem de outro homem. É lamentável e é triste, já vivemos essas questões. Mas aqui cabe nos perguntar, a escravidão acabou? A escravidão física, desta forma, ela já podemos observar que ela já quase acabou. Alguns lugares ainda ela persiste de uma forma às vezes velada, às vezes patrões, chefes, donos de empresas, déspotas, abusam de seus funcionários e assim por diante. Alguns lugares remotos encontramos pessoas em trabalho escravo, mas é muito raro. Pelo menos a escravidão não existe mais a nível de legislação no nosso país. Já é um grande avanço há 100 e poucos anos atrás. Já houve um grande avanço. Então, a escravidão física, por força de lei, não existe mais. Mas ela acabou efetivamente? Será que não encontramos pessoas dentro dos lares sendo escravos? Esposas sendo escravos de maridos déspotas, intolerantes? Filhos sendo escravos de pais intolerantes, agressivos, violentos e assim por diante? Os mais variados recursos, as mais variadas condições vivendo. Mas aí havemos de caminhar um pouquinho para uma outra situação, um pouquinho além. Estas escravidões, o tempo vai encarregando-se de corrigir. A legislação vai contribuindo para isso, o homem vai evoluindo e vai contribuindo para isso. Mas somos, se esta escravidão física não existe, somos efetivamente livres? Já se perguntou sobre isso? Não somos. Mesmo não sendo escravos efetivos à força, não sendo mais o ser humano proprietário de outro ser humano, diminuindo as escravidões dentro dos lares, das empresas e assim por diante, nós ainda somos escravos. Somos livres pela criação divina. Temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas e devemos adequar as nossas escolhas da maneira mais próxima possível do Evangelho de Jesus. Como nos disse Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ainda somos escravos dentro de nós e fora, mas de outra forma. Somos escravos das nossas paixões. Quantos equívocos cometemos para dar vazão às nossas paixões, aos nossos interesses, aquilo que está afeto, que satisfaz o nosso orgulho e principalmente o nosso egoísmo. Portanto, enquanto estivermos escravos, enquanto estivermos por conta das paixões, ainda somos escravos. Somos escravos do ter. Estamos num mundo consumista, aonde se apregoa das mais variadas formas e se incentiva o consumismo sem preço, sem necessidades, muitas vezes. Não vamos atrás da posse do necessário, como nos propõem os Espíritos, em resposta à pergunta 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da felicidade. No aspecto material, a posse do necessário é o primeiro passo para a felicidade, portanto, as questões externas estão sujeitas àquilo que necessitamos. Claro que as necessidades são variáveis, depende de cada ser humano, depende de cada um. Mas, e a vida de progresso, mas não pode ser doentia. Não podemos colocar a nossa felicidade, os nossos interesses exclusivamente fora, porque se o fazemos, estamos sendo escravos do ter. Somos escravos também do poder.
adoramos o poder e escravizamos pessoas dentro do lar, nas empresas, em vários lugares, porque ainda nos escravizamos pela busca do poder. Nos escravizamos também na vontade e no ensejo, aí entra o poder e ter e outras questões e paixões, para que sejamos superiores aos outros. Será que a superioridade está nesta relação? Ou a superioridade é a superioridade de mim mesmo, a cada dia ser melhor do que fui ontem? Não é relativa, ela é absoluta. Somos escravos e continuaremos sendo escravos se no nosso dia a dia encontramos situações que nos angustiam, que nos perturbam, que nos conduzem à depressão. É porque ainda somos escravos das questões exteriores, somos escravos das paixões, dos poderes e todas essas questões. E nos tornamos com as nossas ações em busca, pela forma que nos tornamos escravos destes quesitos, nos tornamos escravos da nossa consciência. Porque a consciência irá nos cobrar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz Paulo de Tarso. Este me convém é uma opção da consciência. E a consciência é o tribunal da justiça divina. Não é Deus que pune, nem Deus que castiga. A nossa consciência é que irá nos cobrar, cedo ou tarde. E se ainda nos colocamos nestas situações de atender os paixões, poder, sermos melhores e superiores aos outros, se os nossos anseios são estes, iremos arcar com as nossas responsabilidades perante o Tribunal Consciência, cedo ou tarde. Como então sermos livres? Atendermos às nossas necessidades externas. Após ser necessários, nos propõe os Espíritos, citamos há pouco, como primeiro quesito para a felicidade. Ninguém com fome, com sede, com frio, desabrigado pode ser feliz. Mas para sermos efetivamente livres, para vivermos uma vida saudável dentro de nós, e é dentro que as coisas ocorrem, devemos viver o Evangelho de Jesus. É vivendo o Evangelho de Jesus que vamos conquistar a liberdade. Essa é a proposta de Jesus. Jesus, por bondade e misericórdia divina, vem até nós nos trazer as lições para a nossa liberdade interior. Para sermos livres interiormente, precisamos conquistar as virtudes, que somadas no seu conjunto representam a caridade. Portanto, só é possível sermos virtuosos quando amarmos efetivamente como propôs Jesus. Fazer o que ele fazia, ele que afirma, podereis fazer o que faço, e ainda mais, é caminharmos na direção da nossa perfeição, vencendo as nossas imperfeições. O Evangelho de Jesus é um instrumento para esta vitória, para que conquistemos com ele, com o auxílio dele, com as lições que Jesus nos traz, conquistemos aquilo que eu chamo de doutorado na arte de amar. E com isto conquistemos o que tanto sonhamos, e a saúde interior e a liberdade interior, a felicidade. Felicidade só é possível para quem ama. Felicidade absoluta só é possível para quem ama. Só ama aquele que conquista a liberdade na sua consciência, que não tem processos no Tribunal Consciência. Portanto, complementando a resposta à pergunta 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala de felicidade, na quarta parte do Livro dos Espíritos, está no primeiro capítulo. Complementando a resposta, pode ser necessário no aspecto material, dizem os Espíritos, mas no aspecto moral, nos valores internos, os Espíritos sugerem paz de consciência. O que eles estão dizendo? Que não haja processos no seu Tribunal Consciência, que o oficial de justiça da consciência não esteja atrás de vós. É mais ou menos isso que os Espíritos estão dizendo, é nesta direção. Mas para caminharmos nessa direção, precisamos de um outro item. Para caminharmos na direção da paz de consciência e da nossa felicidade, do nosso doutorado na arte de amar, precisamos fé no futuro. Só quem tem um futuro vai em busca deste futuro e desta felicidade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Nós respondemos anteriormente a uma questão que nos foi trazida pelo nosso companheiro aqui do Paraná, José Melo,
Claro Novaes. Lembram-se? Ele nos fez duas ponderações, duas questões, duas interrogações. Nós já respondemos a uma e hoje nós vamos responder ao segundo quesito que ele nos colocou. Qual é o pior sentimento que existe no ser humano? Interessante essa questão, porque se discute muito, mas eu respondo sem sombra de dúvida que é o egoísmo, porque é isso que os benfeitores espirituais nos dizem. É isso que Emmanuel, o sábio protetor de Chico Xavier, deixou como única página no Evangelho segundo o Espiritismo a certeza de que o egoísmo é a chaga da humanidade. O egoísmo é o pai de todos os males, porque o egoísmo oferece todos os obstáculos difíceis de serem ultrapassados para a nossa felicidade. Como é que nós podemos encontrar paz para a alma se nós somos egoístas? Se nós somos insensíveis ao mal, à dor, ao sofrimento, ao drama alheio? Se nós queremos que os outros façam a nós aquilo que nós, então, nos detemos como obrigação de fazer o melhor para os outros. Como é que nós queremos receber ajuda, quando necessitados, dos corações alheios, se nós não damos ajuda àqueles que hoje abrem as mãos num apelo de solicitação, como se fosse um pedido de socorro? Daí porque, enquanto formos egoístas, nós não seremos felizes, nós não vamos encontrar paz. Vejam, qual foi o maior símbolo de egoísta na cristandade que nós conhecemos? Foi Pôncio Pilatos, que tinha todo o poder, sabia que o Cristo não tinha cometido erro nenhum, isso está no texto evangélico, mas ele lavou as mãos egoisticamente porque ele queria preservar os seus bens materiais, os seus bens de poder, a sua autoridade política. Mas do que adiantou? Esse egoísmo depois o levou a terríveis sofrimentos. Deposto por Tibério, ele acabou por se suicidar lá na sua luxuosa, confortável mansão, lá à beira do mar Mediterrâneo. Daí porque, então, voltamos a dizer que o egoísmo é o pai de todas as misérias humanas. É verdadeiramente a base, a raiz tevosa, tenebrosa, maléfica de todos os outros maus sentimentos, como a ambição, a violência, as guerras que estão aí agora se multiplicando, ainda que regionalmente, a corrupção que graça no mundo inteiro. Por isso, José Melo, meu querido amigo, encerrando, é que a doutrina espírita nos concita a caridade. Porque a caridade é esse sentimento que ilumina os nossos corações, as nossas almas, que faz com que nós transbordemos de paz por termos a consciência tranquila, por estarmos estendendo as nossas mãos hoje para alguém que sofre, entendendo que amanhã poderemos ser nós os sofredores e vamos necessitar das mãos amoráveis desses outros irmãos nossos. Por isso é que Teresa de Calcutá abandonou o conforto da Europa, onde ela nascera, para ir lá para o leste da Índia, em Calcutá, recolher aqueles corpos quase mortos jogados nos contêineres na rua para fazê-los voltar à vida, dando-lhes dignidade. É por isso que Chico Xavier, imbuído desse sentimento de caridade, que podia ser um milionário, porque tinha direito de obter vantagens só na Federação Espírita Brasileira de cerca de 200 milhões de reais, pelas centenas de obras que publicou. E ele não guardou um tostão para si, ele distribuiu para as instituições de benemerência, de assistência, de promoção social. Por isso é que hoje Chico Xavier é um símbolo de paz, é um símbolo de conquistas da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Por quê? Porque tanto Teresa como Chico Xavier e tantos outros que nós poderíamos nominar, se o tempo nos permitisse, encontraram paz, desencarnaram debaixo de uma tranquilidade, de uma felicidade muito grande, porque fizeram da sua vida um verdadeiro repositório de amor. E é o amor que Jesus, refletindo as leis de Deus, tem como fator de justiça. Quem muito ama, consequentemente, muito será amado.